Nesse episódio separei alguns discos de bandas incríveis que têm como característica temas instrumentais com muito funk, soul, R&B e muito balanço. É claro, a partir de agora em altos plays de grooves. Dentro desse vasto e maravilhoso universo da Black Music dos anos 70, tem um recorte em especial que eu sou apaixonado, que são as bandas que se dedicaram ou dedicaram boa parte da sua produção musical a temas e álbuns instrumentais, com todo esse balanço e groove aí que só eles conseguiram imprimir na música, né? A Black Music dos anos 70, enfim, tem vários recortes, várias variações, mas muitos deles dedicados então a esses temas instrumentais, e eu catei alguns aqui na discoteca e é o que eu vou trazer para vocês a partir de agora, com alguns exemplos e histórias maravilhosas. E já digo para vocês, já vou começar direto com, digamos assim, a cereja do groove, né? Uma das bandas mais curiosas e incríveis e um dos álbuns mais lindos que eu tenho por aqui nesse estilo de black music, principalmente instrumental. Vamos lá, começo com essa verdadeira pérola aqui que eu trago para vocês. Kashmir Stage Band, com o álbum Texas Thunder Soul, com gravações entre 1968 e 1974. Bom, né, gente? Já começa pela capa, que é maravilhosa, e tem outros detalhes que eu já vou trazer aqui para vocês, é uma história maravilhosa. Saca a turminha que está reunida aqui, tem muito mais gente que eu já vou mostrar para vocês no encarte. Então aqui a contracapa, já vou adiantando aqui, mostrando também o label, né? Um álbum triplo que saiu em 2011. Aqui o label, né? Que sai pela Now Again Records nos Estados Unidos. Essa aqui é uma edição de 2011 tripla, né? Vou mostrar só um deles aqui porque os labels, né, se repetem aqui, né? Esse label, então, aqui da Now Again, que é um label especialista em grandes descobertas, assim, de coisas mais obscuras do funk, né? E é o caso dessa história aqui que eu já vou contar para vocês. Deixa eu também mostrar outra parte aqui que vem também do encarte, ó. Ó, já vai sacando aqui, principalmente essa figura aqui. Esse aqui é o professor, né? O Conrad Prof. Johnson. E a história é o seguinte, gente. Essa banda aqui, ela durou entre 1968 e 1978, durou apenas 10 anos, tá? Né? Kashmir Stage Band. E qual é a história? Kashmir Stage Band é uma banda escolar. Sim, uma banda de uma escola do subúrbio de Houston, no Texas, né, numa região chamada Kashmir Gardens, e tinha lá, então, a escola, né, a Kashmir High School, ou seja, né, o high school é o equivalente aqui ao que seria o ensino fundamental, né, antigamente também se chamava de segundo grau, e a história é a seguinte, né, toda essa turma, né, os alunos, né, era uma coisa até super tradicional, é ainda, eu acredito, nos Estados Unidos, as bandas nas escolas, né, porque tocavam em desfiles, em eventos, né? Algumas bandas marciais, bandas que tocavam também e que acontecia muito, e essa banda que eu vou mostrar aqui para vocês, da Kashmir, ela era especialista nisso, né? Tinham vários concursos, principalmente na década de 60 e 70, entre as escolas e tal. E essa banda surgiu, então, numa escola no subúrbio de Houston, no Texas, né, na high school. Deixa eu já ir mostrando, tentar mostrar para vocês aqui enquanto eu tento contar um pouco da história, porque vem junto nessa edição este fascículo aqui, né, um livrinho, na verdade, que conta toda essa história, que é linda demais. Deixa eu tentar mostrar de alguma maneira aqui para vocês, né, que conta todos esses detalhes. Então, a Kashmir, ela foi fundada por esse cara aqui, né, porque era o professor de música, né, o Conrad Prof. Johnson, né, que ele era já um super músico e um professor de música dessa escola, e ficou responsável por montar uma banda, e montou uma banda só de black music, trazendo então para todo esse clima assim dessas bandas escolares, principalmente com sopros e tal. Ele trouxe para dentro desse tipo esse estilo, né, musical, ele trouxe toda a bagagem de funk e soul e R&B que rolava na época, e chamou os alunos, né, e montou uma banda com os alunos. Então essa turma aqui dessa banda
A gente está falando aí, né, do ensino fundamental, são, aqui ó, toda a turminha, né, são adolescentes, né, entre 14 e 18 anos, né, que foram então, entraram, né, montaram essa banda na escola, né, a banda oficial da escola. Olha que maravilha, que lindeza de turma, né, isso aqui é sensacional, né, só esse fascículo aqui, além obviamente além do disco, né, já vale muito, assim, porque conta detalhadamente. Então ele montou essa banda começou então a participar de concursos, né, entre outras escolas, né, junto com outras escolas, e começou a empilhar troféu, levando tudo que é premiação, porque era realmente algo muito diferente, né? As outras bandas ali, formadas basicamente por pessoas brancas, aqui é só a galera black, assim, com muita categoria e muito groove. Tá aqui o Professor, né, do groove e tal, e montaram essa banda que foi, então, ganhando muito sucesso e muita projeção, assim, entre as escolas, né, nesse circuito estudantil, podemos dizer assim. Então eles começaram a fazer performances e começaram também a gravar alguns álbuns, né, que eu já trago também esse detalhe aqui para vocês, no final do fascículo aqui já tem, ó, mais aqui da turma, né. E essa banda, então, ela começou, durou apenas 10 anos, e nesses 10 anos, tá aqui na última página, eles gravaram apenas 8 álbuns, né, e quatro singles, né, que está aqui em cima, né, e desses 8 álbuns eram cópias tiragens super limitadas, assim, apenas que eles levavam, né, quando viajavam nesses concursos, levavam para vender em outras escolas. Então, as edições originais aqui né, dessa banda são verdadeiras raridades e, obviamente, caríssimos, assim, hoje no mercado tu encontra isso, realmente é um preço absurdo, né, por isso, né, porque eram tiragens super limitadas, né, que eles levavam apenas nos concursos que eles participavam. E então, o bom é que é o seguinte, realmente em 2008, um DJ, né, o Egon, ele descobriu a história dessa banda e tal, e resolveu então editar. Felizmente saiu numa coletânea, muito material, né? Essa aqui é uma coletânea tripla, né? Como eu já disse para vocês, que traz então um apanhado geral assim dessa banda, que é impressionante, assim, tem os guitarristas, né, são mais de um, assim, e tem, obviamente, ao longo desses 10 anos de banda, foi mudando a formação, a galera ia se formando, ia saindo da escola, iam entrando outros integrantes e tal, mas sempre regidas pelo grande maestro Cohan Prof. Johnson. E a história legal é o seguinte, eu descobri essa banda há alguns anos, assim, pelo menos, sei lá, uns 5 ou 6 anos atrás, eu vi um documentário que tem no YouTube, e a história é a seguinte, é um dos documentários mais lindos que eu já vi de música, e principalmente da Black Music, que depois de 30 anos, né, a banda, como eu falei, né, acabou em 1978, e depois de 30 anos eles resolvem se encontrar novamente na mesma escola, né, os integrantes aí da banda, para homenagear o professor, né, para homenagear o grande maestro da banda, né, o Conrad Proof Johnson, né, que está aqui, essa fotinha aqui. Eles resolvem fazer uma homenagem para ele, e esse documentário conta, obviamente, a história da banda e vai mostrando esse encontro deles 30 anos depois, para fazer uma homenagem ao professor deles, né, o maestro regente da banda, né, o Conrad Johnson, que estava na época com 92 anos. Esse documentário ele foi lançado em 2011, tá? Esse documentário, que inclusive nessa edição aqui desse LP triplo aqui, vem também encartado um DVD que tem cenas, então, algumas cenas desse documentário. Esse documentário procurei no YouTube aqui, não encontrei, mas tem o trailer, ou enfim, que já serve também para vocês irem apreciando, né, tendo um gostinho do que é essa lindeza. De repente encontram em alguma plataforma aí, então fica a dica aí de procurar o documentário Thunder Soul, lançado em 2011, que conta toda a história dessa super banda estudantil aqui, então, que trouxe muito groove para black music, né, para essas big bands escolares. Gerou então esse documentário maravilhoso do reencontro deles 30 anos depois na mesma escola. Eles voltam a ensaiar, a tocar, para fazer uma homenagem então para o professor, que tinha na época 92 anos. E a história é muito louca, né? Tu vê que realmente essa homenagem veio na hora certa e acaba fechando assim com uma história, enfim, pode ser triste e tal, mas porque
poucos dias depois do lançamento do documentário, né, o professor, né, o Conrad, ele faleceu aos 92 anos, mas teve a chance de se reunir novamente com os alunos depois de 30 anos, viu o documentário e tal, então fica, de alguma maneira, também um fechamento com algum carinho também. Então, dessa super banda, recomendo para vocês esse álbum, essa coletânea, tem nas plataformas, né, de streaming, tem no Spotify e outras plataformas, então, por favor, escutem isso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Alta banda instrumental, uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida dentro desse gênero. Então fica aqui para vocês essa primeira dica de uma super banda, a cereja do groove, digamos assim, desse episódio, Kashmir Stage Band, The Thunder Soul of Texas. Seguindo o nosso baile instrumental, eu trago não só um, mas 2 discos de uma outra super banda que também ficou obscura por algum tempo e foi redescoberta e fez muito barulho, inclusive, na turma do hip hop e do rap, né? Tô falando dessa big band também aqui, Lafayette Afro Rock Band, com este primeiro álbum que eu mostro para vocês aqui, lançado em 1973, Soul Makossa, de 1973, que é a capa, né, que já traz toda a gangue aqui. Também, olha que bacana também a contracapa aqui, né, isso aqui que sai por este label aqui também, né, o As the Record Turns, né, que também é um label especialista, assim, em grandes descobertas, assim, né, em raridades e lados B, principalmente do funk e do rhythm and blues. Então tá aqui Lafayette Afro Rock Band, deixa eu ir mostrando o label para vocês. Este álbum aqui, ele foi lançado originalmente em 1974, aqui o label, né, replicando a capa, em 73, desculpa, esse álbum é de 1973, foi reeditado então pela As the Record Turns Inc., né, em 2009, essa aqui edição norte-americana, dessa banda aqui, que também tem uma história super curiosa, assim, originalmente, eles formaram a banda em Long Island, né, em Nova York, né, formada então no comecinho dos anos 70, e a história, o que eles contam, né, em alguns textos que tem sobre a banda, né, e também aqui já vou trazer na contracapa do outro disco, também tem outras informações, eles estavam ali então no comecinho de 1970 em Long Island, e claro, o mercado assim da black music estava explodindo nesse momento com diversas bandas, né, trazendo também não só temas instrumentais, mas eles se dedicavam principalmente a instrumentais, também dentro do mercado dos filmes blaxploitation e tal. E eles pensaram o seguinte, pô, aqui o mercado, eles acharam que o mercado ali nos Estados Unidos estava muito saturado e tal, e resolvem então apostar no mercado europeu e se mudam para a França, né? Então eles vão morar em Paris no comecinho de 1971 e vão para lá e lá eles gravam não só esse álbum, mas a banda inclusive dura entre 1971 e 1978, eles ficam na Europa, né? E gravam até com antes de chegar nesse nome, né, do Lafayette Afro Rock Band, eles chegam a usar outros nomes, né? Então ainda se encontra alguma coisa como eles chamam Ice ou então Crisp and Company, que depois acaba saindo essas gravações em algumas coletâneas, né? Mas como The Lafayette Afro Rock Band, eles têm este álbum então aqui, né, o Soul Makossa, de 1973, que é um grande sucesso, né? Esse aqui, inclusive, já era um hit na época, um hit mundial do camaronês, né? O Manu Django, né? Tá aqui o Manu Django, que é o autor desse hit, né? Que rodou o mundo inteiro, e eles fazem uma versão, então, dessa música, né? Do Manu Django, é um nome difícil de falar, Manu Dibango, né, um camaronês, então, autor da Soul Makossa, que é um hit, caiu nas pistas de dança e tal, assim. Mas então, como The Lafayette Afro Rock Band, eles gravam este álbum em 1973 e em 1974, que é o segundo disco que eu trago aqui para vocês, também com alta capa, o Malik, lançado então em 1974, né? Então eles ficam na Europa desbravando o mercado europeu, né? Deixa eu mostrar também aqui, antes de mostrar também a contracapa, também o label, né? Que repete a capa, sai também por esse mesmo label, né? As the Record Turns,
label especialista em grandes descobertas. Esse aqui foi uma grande descoberta porque também os discos não tiveram grandes tiragens nos anos 70, né? E apenas esses dois aqui saíram então com o nome de Lafayette Afro Rock Band. Também mostrar aqui a contracapa, isso aqui também é uma super dica, aqui eles trazem ainda elementos, claro, eles pegam ali, acabam bebendo também, né, da fonte, aqui a contracapa, né, lindona, eles acabam bebendo, como eles estão na Europa, assim, eles acabam pegando também algumas referências também do rock, né, que estava muito forte na Europa, assim, então eles trazem eles fazem esse crossover, assim, entre a música afro, né, entre as batidas de tambores e, né, a parte rítmica, todo o lance do funk e do soul e do R&B, e ainda com pitadas de rock and roll, então tem até umas coisas meio, dá para dizer que às vezes até é um groove progressivo, assim, né, que também o progressivo super em alta nesses anos, assim, principalmente em 1973 e 74. E outro lance que eles acabam sendo descobertos e acaba aparecendo principalmente no hip hop, no rap dos anos 80 e anos 90, muita coisa desse álbum aqui, desses dois discos, acabam sendo sampleadas, deixa eu ler aqui para vocês, por artistas do rap, do hip hop, como o Digital Underground, o Nas também, o De La Soul, Wu-Tang Clan, então toda essa turma já, né, acabou descobrindo algumas músicas dessa turma aqui e acaba sampleando, então, porque eles têm muito break de grooves e tal, nas bateras e nas percussões, então isso aqui também acaba caindo no gosto da turma do hip hop e do rap, que acabam sampleando várias clássicas, então muita coisa que vocês vão ouvir em hip hop e rap, muita base, muitos dos samplers vêm desses dois álbuns maravilhosos que eu indico para vocês, também dá para encontrar aí nas plataformas de streaming, maravilhosos, Lafayette Afro Rock Band. Outra banda surreal de grooves, trago de novo 2 discos que eu tenho deles aqui. The Crusaders, essa super banda aqui, deixa eu mostrar o primeiro álbum que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui o The Crusaders com o álbum The Second Crusade de 1973. Tá aqui também essa banda de Los Angeles que começou, deixa eu mostrar da contracapa também, começou no começo, né, em 1960, 1961, eles tinham inclusive outro nome, né, eles chamavam The Jazz Crusaders, né, eles faziam todo aquele jazz mais no clima ali da West Coast Jazz e tal, né, um pouco mais leve e tal, e durante todos os anos 60 eles assinavam como The Jazz Crusaders até que chega em 1971, eles mudam apenas para The Crusaders e mudam também o som da banda, né, trazendo, né, antes era um jazz mais acústico, né, então a partir de 71 eles mudam para The Crusaders e incorporam na banda a guitarra e o baixo elétrico, assim, transformando num combo de groove sensacional. Deixa eu mostrar aqui o label para vocês. Essa aqui é uma prensagem brasileira, tá, que sai então pela Thumb Records, né, que era o label deles, a partir de 1971, né? E o diferencial, inclusive, né, que eu falei que eles têm essa bagagem do jazz, eu acho que um dos principais diferenciais em relação a outras bandas, né, dentro desse estilo de instrumental, de grooves, e funk, e soul, e R&B, é que de alguma forma eles também traziam essa bagagem do jazz dentro do groove. Então, em alguns momentos, alguns desenhos, principalmente de piano e Fender Rhodes, assim, tem alguns desenhos mais jazzísticos, assim, então eles têm um pouco desse tempero do jazz dentro do groove e que acaba, né, gerando um resultado super bacana, assim, principalmente nas teclas, né, tanto de pianos elétricos como de piano, no meio de groove, daqui a pouco entra um clima mais jazzy, né, então esse aqui é o primeiro álbum que eu trago para vocês, que é de 1973, essa aqui é uma edição que saiu no Brasil, então, dessa banda formada em Los Angeles. E o interessante, deixa eu já ir mostrando o outro álbum, esse outro álbum aqui eu já trouxe, inclusive, aqui no episódio, mas não contei nenhum detalhe sobre a banda, eu falo sobre esse disco apenas, eu cito ele num episódio, vou mostrar aqui já para vocês, né, o The Crusaders com Southern Comfort, lançado em 1974, eu falo no episódio que eu trago o tema sobre
os discos promocionais, né, as promo copies, né? Então esse aqui também, se você quer saber mais sobre o que é um promo copy, vai aí atrás no histórico do canal, que tem um vídeo especial onde eu mostrei esse disco, mas não cheguei a contar a história da banda que eu estou trazendo agora aqui para vocês, um álbum duplo também, né, que sai também pelo Blue Thumb Records em 1974, prensagem original americana, né, e promo copy, né, como eu já vou mostrar aqui para vocês, mas detalhes sobre promo copy você encontra no episódio especial sobre promo copy, né, que tem aqui no label ali, dá para ver que vem sempre ali o Not For Sale. Então esse aqui é um álbum duplo, original dos Estados Unidos de 1974, né, dessa banda, então, formada em Los Angeles. E o diferencial e legal dessa banda, né, a banda ela tem uma discografia enorme, já nos anos 60, ainda como, né, os The Jazz Crusaders, e depois, nos anos 70, quando eles começam a assinar como apenas The Crusaders, também tem uma discografia enorme. Confesso para vocês que a partir de 70, já ouvi algumas coisas mais pro final dos anos 70, não achei tão bom quanto esses do comecinho dos anos 70. E tem uma outra curiosidade que é super interessante em relação a essa banda, que realmente eram super músicos e não ficaram apenas nos seus próprios álbuns, eles também eram muito requisitados como músicos de estúdios. Eles acabam participando de gravações de artistas como o Marvin Gaye, os Jackson 5. Eles tocam em praticamente todos os álbuns da década de 70, da Joni Mitchell, principalmente, né, nos anos 70. Eles participam em quase toda a discografia da Joni Mitchell dos anos 70, tem a turma principalmente dos metais e também o guitarrista, né, ele é até bem conhecido, Larry Carlton. Larry Carlton se tornou um dos maiores guitarristas, um dos mais conhecidos e mais requisitados guitarristas de estúdio. O Larry Carlton, então, ele era também dos The Crusaders e, assim como o resto da banda, participou de todos esses discos de Marvin Gaye, de Joni Mitchell, Jackson 5, e também não só a banda, como principalmente o Larry Carlton participa também de vários álbuns do Steely Dan, né, e principalmente em dois super famosos, né, o Aja e o Gaucho, tem lá as guitarras do Larry Carlton. Então a super banda que trabalhou não só muito nos seus álbuns, mas também virou uma banda de estúdio de muita gente nos anos 70. Tem, às vezes, tu vai lendo uma ficha técnica, tu vai vendo, pô, tá lá os Crusaders, principalmente a seção de metais e o grande guitarrista, né, o Larry Carlton, então em sessões que vai de Joni Mitchell, Steely Dan, Jackson 5, toda a turma e tal, sempre participando. Então a contribuição deles fica nos seus próprios álbuns e também nos álbuns de outros artistas. Então tá aqui um super exemplo, realmente uma banda super requisitada durante os anos 70 e comecinho dos anos 80. The Crusaders, mestres do groove de Los Angeles, Califórnia. Tá aqui então mais um super exemplo e uma outra super dica para vocês correrem atrás. Então vai aqui com The Crusaders. Para finalizar, mas obviamente não menos importante, eu trago para vocês uma aquisição super recente, faz alguns dias que eu encontrei, o que foi uma sorte, porque eu já estava pensando nesse episódio e acaba fechando perfeitamente. Achei num garimpo lá no meu grande amigo Rogerinho, da Toca do Disco. Peguei faz poucos dias esta pérola aqui. Mandrill com Beast from the East, lançado em 1975. Banda lá do Brooklyn, de Nova York, formada em 1968, que é a contracapa, né? Formada por três irmãos, né? O Carlos, o Lou e o Rick Wilson, né? Conhecidos como os Brother Wilson, né? Eles são de origem panamenha, foram muito jovens, moraram em Nova York e tal, mas tem essa pegada, então, os irmãos Wilson, que são os líderes aí da banda, vieram do Panamá e foram parar em Nova York e tal, com a família e tal, e lá começaram sua carreira musical em 1968. Deixa eu mostrar também o label aqui. Essa aqui é uma prensagem, deixa eu ver aqui, é uma prensagem brasileira que sai em 1976 pela United Artists Records. Então essa aqui é a prensagem brasileira, né? E o nome, né, da banda, né, que vocês vão ver aqui pela capa e que se repete em algumas capas aqui, é dessa espécie de macaco, né? O macaco mandril encontrado aí nas florestas tropicais da África e tal, com essas cores muito loucas e tal. E essa banda também se dedica, boa parte dos seus discos
com temas instrumentais, claro, assim como as outras, assim, eventualmente aparece algum coro e tal, assim, mas também uma super banda, fiquei super feliz de encontrar, como falei para vocês, foi há poucos dias, assim, eu já estava bolando episódio, buscando na discoteca, e quando eu passei lá pela toca do disco, encontrei isso aqui lá num balaio de garimpos lá do Rogerinho, né, peguei lá então o Mandrill, né, que traz então, e eles seguem assim, eles seguiram nativa até 2020, né, mas a principal, as pérolas da sua discografia a gente encontra lá nos anos 70, né, e também esses caras também foram descobertos pela turma do rap, do hip hop. Tem muito sampler em discos do Public Enemy, até o Beck, o DJ Shadow também, o Kanye West, Eminem. Muita gente também usou alguns temas instrumentais da turma do Mandrill para samplear e colocar também, né, trazer para os dias atuais. Então isso aqui também é uma super fonte de samplers para toda a geração do rap, do hip hop. Fiquei super contente então de encontrar e deu tempo de trazer aqui para vocês em primeira mão, assim, que realmente foi uns 2 ou 3 dias que eu catei esse play aqui num garimpo aleatório, então lá na toca do disco, tá aqui. Mandrill, mais um super exemplo dessa banda aqui, então, que também o legal é que ela é uma banda multicultural, né? Como eu falei, os Brother Wilson, né, vieram do Panamá e trazem com eles, então, alguns elementos da música caribenha, né? Da música, enfim, um pouco ali não só do Caribe, como também alguma coisa da música africana também, mas acho que o grande diferencial deles nesse molho de músicas instrumentais da black music é realmente alguns elementos, principalmente da música caribenha, que eles acabam trazendo, assim, fazendo esse crossover com funk, soul, rock and roll, música africana, né, principalmente nas percussões, sopros incríveis e ainda com algum desses elementos. E como eu falei, também outro, assim como Lafayette, né, Afro Rock Band, super fonte de samplers para toda a geração aí do rap e do hip hop dos anos 80 e dos anos 90, e até hoje são usados, né? Então tá aqui para fechar Mandrill, então nesse nosso passeio pela música instrumental da black music dos anos 70 principalmente, trouxe aqui alguns exemplos que eu encontrei aqui na minha discoteca e fechamos com um garimpo super recente aqui que deu tempo de trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários de repente outras sugestões de bandas instrumentais de black music para a gente poder compartilhar conhecimento e informação entre todos nós. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra qualquer momento em outro episódio aqui no Altos Plays. Até mais.